seja bem-vinda. Ieda, bem-vinda. Margarida, bem-vinda. Glória, Vânia Fonseca, Eliana Miranda, Denis, é uma alegria, Ivone, nos últimos anos, aliás, os últimos não, já são quase 30 anos que, anualmente, nós, numa equipe de publicação do CEBI no estado de Minas Gerais, a gente se dedica a escrever um livrinho que nós chamamos de texto base do mês da Bíblia e subsidiar também, e aí a comissão se subdivide para escrever também uma cartilha bíblica, né? Os círculos bíblicos e tal. Então, esse encontro com você aqui busca a gente se familiarizar um pouco mais com a carta dos Romanos aí, né? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a partir dessa perspectiva feminista, ecológica, né? Socialista também, espero. E aí a gente pede autorização a todos, todas e todos aqui, para a gente gravar, ficar essa gravada reunião, porque depois a gente pode rever, né, lá mais no final do ano, depois a gente fizer alguns encontros aqui, nós vamos nos subdividir, cada uma vai ficar com a tarefa de escrever um artigo. Então, Ivone, sem mais, Ivone, seja bem-vinda, a casa é nossa. Aqui, como é virtual, vai ficar mais difícil, mas a Lúcia vai ficar responsável de fazer o milagre, de fazer aparecer o pão de queijo com café. Não sei como é que nós vamos fazer. Uau! Coisa boa, Lúcia. Eu vou ficar devendo. Hoje eu vou ficar devendo. Mas se quiser um vinho, aí é outra história. Melhorou ainda mais. Maravilha. Então, obrigada, Gilvanda, Denis, Lúcia, e nas pessoas de vocês, cumprimento também as demais da comissão de vocês aí do CEBI de Minas Gerais. E com isso eu também digo que estive muito tempo, né, assessorando CEBI em todos os níveis, nacionais, regionais e locais, porque nós estamos num tempo em que a gente percebe que ficou meio fragilizada e é preciso a gente retomar com muita força e garra enquanto ainda podemos, né? Então esse é o meu propósito para os próximos tempos. Vocês veem, as minhas estantes já não estão mais aí, porque os livros já foram empacotados. Então, tenho aqui uma Bíblia em português, outra em grego, e no mais, vamos com a memória mesmo, né? E algum texto formulado. O que eu pretendo fazer, então, agora aqui com vocês é dar uma passada mesmo no capítulo 8 de Romanos. Tá bom? O título ficou grande, assim, chicão, né? Ecofeminismo, Romanos 8, mas no final a gente entra no ecofeminismo, mas eu pretendo mesmo dar uma analisada no próprio texto de Romanos. Então, eu passo a fazer a apresentação do texto. Ótima proposta, Ivone. Pode ser. Tá? Então, eu ouvi a apresentação da Elza Tames, que esteve com vocês da última vez, né? E vocês devem conhecer o texto da tese dela, Contra Toda Condenação, no espanhol, já que o Denis está voltando das línguas espanholas, chama Contra Toda Condena, e ela trabalha, então, a carta do apóstolo Paulo em forma da sua tese. E tem me orientado bastante, eu me baseei também bastante no estudo dela e de Louise Schotroff, que foi a minha tutora de doutorado na Alemanha, de 85, 86 a 90. Então é isso, o texto, como eu o percebo, né, o texto e a fé do apóstolo Paulo, de acordo com Romanos 8, podem ajudar a resistir e lutar contra a apatia, resignação e fatalidade, tão comuns em situações de sofrimento e desinformação, pelas quais nós estamos passando. Romanos 8 pode orientar e abrir perspectivas de como perseverar, ter atitudes propositivas e criativas diante das injustiças e destruições pessoais, ecológicas e globais. Isso implica também resgatar a ternura em meio aos sofrimentos, pois é exatamente ali que ela se faz necessária como fonte reconstrutora de vida. Mas como construir esperança e perseverança? Onde encontrar forças para lutar contra injustiças e sofrimentos? Como não fazer o jogo do poder,
tornando-se pessoa conivente ou omissa em relação às injustiças e corrupções, pecado e crime? Estas também eram algumas perguntas que motivavam discussões no tempo do apóstolo Paulo, e elas norteavam a busca por uma vida em dignidade como resposta ao amor de Deus. Toda a situação de injustiça, sofrimento, corrupção e dor, bem como a descoberta da possibilidade de viver de forma justa e digna, estão presentes nas reflexões e formulações de Paulo sobre a justificação por fé. Paulo não desconhecia nem desprezava a situação de miséria, exploração e destruição que o povo e toda a criação de Deus sofriam. Pelo contrário, ele buscava compreensão e atuação para um bem viver de toda a criação. Sabemos que Paulo viajou e viveu em várias cidades importantes do Império Romano e sabia que Roma era o centro do poder e ele queria ir para lá. Ali então, sabemos também, em Roma, é produzido aquilo que a gente chama de paz e segurança da Pax Romana, paz e segurança que servem aos interesses do império e que devem ser espalhadas em todos os lugares como ideologia dos opressores. Em Roma, se concentrava a administração e toda a riqueza vinda de todas as partes do império. Ali também estava presente e representada toda a pobreza do império. Pessoas prisioneiras de guerra, pessoas escravas, artesãs empobrecidas, miseráveis e doentes de toda espécie, que também faziam parte das comunidades cristãs na periferia da antiga Roma, em Trastevere. Para contrabalançar com o peso da corrupção do império e seus agentes, como sendo uma das causas do sofrimento da criação de Deus, Paulo joga todos os argumentos a favor da justiça de Deus, que consiste em juízo e misericórdia. A temática da justiça de Deus perpassa toda esta sua carta. No que consiste, afinal, a justiça de Deus? Na sua reflexão e argumentação, Paulo busca incluir no povo de Deus também quem não tem o privilégio da Torá. Ele quer fortalecer a esperança numa vida nova, mais justa, para todas as pessoas, graças àquele que ressuscita os mortos e que cria a vida a partir do caos. Romanos 4:7. O objetivo da justiça de Deus é transformar todas as pessoas em novas criaturas em Cristo, as quais, transformadas, praticam a justiça num mundo onde ninguém é capaz de praticá-la por sua própria força e vontade, nem por força da lei. Essas pessoas são justificadas pela fé. A argumentação da justificação pela fé afirma que o Evangelho é poder dinâmico de Deus para a salvação de todas as pessoas, porque nele se revela a justiça de Deus, no Evangelho. Essa justiça tem poder transformador. Pessoas oprimidas e opressoras podem tornar-se pessoas irmãs, que, orientadas pela lógica do Espírito, fazem justiça para transformar o seu mundo injusto que elas mesmas ajudaram a criar. Para Paulo, o pecado é um poder escravizante que impossibilita as pessoas de realizarem o bem que elas querem. Para dentro dessa situação, que reflete a situação social e que repercute na sociedade romana, Paulo anuncia a Boa Nova, o Evangelho, que é a intervenção de Deus através de Jesus Cristo para todas as pessoas que creem e a justificação pela graça mediante a fé, de acordo com Romanos 3, 21 a 26. Assim, o termo justificar de kaiol é central para Romanos e significa que Deus torna a pessoa justa. Simultaneamente, como consequência dessa justificação, Deus faz com que as pessoas realizem a justiça. Somente assim, pela manifestação da justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, é que pode haver pessoas justas. A finalidade da justificação é transformar os seres humanos em sujeitos que fazem justiça, que resgatam a verdade aprisionada na injustiça, no contexto. Nossa obediência que provém da fé,
e através dela podemos optar por transformar nossos membros, corpos, em instrumentos de justiça, de acordo com 6:13. A justificação pela fé afirma que as pessoas justificadas são e vivem como novas criaturas, dentro de uma criação renovada. Paulo pensa na realidade da nova criação não apenas de corações individuais, mas de uma sociedade inteira e de todo o mundo, de acordo com 8:19-21. Esta é uma boa nova, principalmente para as pessoas empobrecidas e para o meio ambiente maltratado, que sofrem as consequências da injustiça, da exploração e da ganância. Romanos 8, que termina o primeiro bloco da carta, apresenta um resumo de tudo que Paulo elaborou nos capítulos anteriores. O objetivo é fortalecer a fé e a esperança de quem sofre a condenação dentro do império, a escravidão e a dominação no Império Romano. A partir da justificação pela fé, Paulo afirma que não há condenação. Essa afirmação baseia-se em 2 argumentos: a fé em Deus. Deus é solidário com quem sofre, ninguém pode nos separar do seu amor, e a fé resposta no ser humano. Seremos vencedores e vencedoras pela graça do amor de Deus, de acordo com 8:37. Assim, ao serem justificados, homem e mulher recobram a força e a autoridade de recriar o mundo, porque o espírito humano e o espírito de Deus testemunham que ele e ela são filho e filha de Deus, 8:15. Essa força é o poder dinâmico e libertador de quem reproduz a imagem do Filho, de acordo com 8:29. A corrupção e a condenação impostas pelo poder do império são desconstruídas para quem optou viver pela fé e na lógica do reino de Deus. Mas quais são as razões para uma tal opção dentro do Império Romano e hoje? De acordo com o Paulo, é o fato de que a lei do Espírito, que dá a vida em Cristo, nos libertou da lei do pecado por meio do Filho. E qual é a finalidade de tal opção? É a justiça da lei que se cumpre em nós através de uma conduta orientada pelo Espírito. 8:4. A solidariedade de Deus com as pessoas condenadas à morte e à miséria na história revela-se na condenação do pecado como estrutura, na libertação da escravidão e na justiça. Deus condena o pecado, condenando a lógica perversa da sociedade, exposto por Paulo em Romanos 1-2. A graça de Deus, que se revela como libertação, alcança principalmente as vítimas, as partes mais vulnerabilizadas dessa lógica do pecado. Somente Deus em Cristo pode libertar dessa estrutura injusta e poderosa do pecado, e isso acontece dentro das estruturas do nosso mundo. Essa boa notícia também envolve o Espírito que habita nas pessoas que estão em Cristo e que foram justificadas. Essas que no mundo não têm poder, recebem a autoridade de proclamar uma nova ordem econômica e político-social baseada na lei do Espírito que dá a vida, porque ele quer vida e paz. 8:6. E seu interesse é a justiça. 8:10. Assim, a proclamação e a vivência da justificação são centrais para a construção dessa nova lógica e atuação baseadas no espírito da vida. Num mundo que causa opressão, sofrimento e desinformação, a tendência é que as pessoas tenham medo, fiquem resignadas e se tornem cúmplices e coniventes. Para Paulo, no entanto, importa é fortalecer a resistência. Essa resistência é a expressão da fé que nos torna pessoas justas. Mas para isso, a saída é revelar que todo sistema que segue a lógica do pecado está condenado e não tem autoridade para ele mesmo continuar condenando as pessoas. Paulo realça a boa nova da lógica do Espírito, que quer o bem-estar de todas as pessoas, baseado na justiça. A prática dessa lógica é a única que liberta do pecado e da morte
E nisso não se caminha só, mas na comunhão das filhas e dos filhos de Deus. 8:14-17. Temos, portanto, dois sistemas na carta do apóstolo Paulo. A lógica da libertação, salvação, e a lógica do pecado, morte. Esses dois sistemas antagônicos estão em constante luta, e é somente o Espírito que pode fortalecer as pessoas e construtoras de uma nova dinâmica nas relações com toda a criação. O Espírito habita nelas e elas não estarão sós. Justificadas, as pessoas têm toda a autoridade para criar nova história, não mais sendo escravas do pecado, mas servas da justiça. Quando as pessoas acolhem o dom da justiça de Deus, a divindade forma parte delas para que elas atuem segundo a lógica do Espírito. Por isso, Paulo insiste na filiação divina e na herança. Somos co-herdeiras e co-herdeiros de Cristo, mas ninguém pode se gloriar disso, pois exatamente isso é obra apenas de Deus. O resultado dessa lógica é que quem vive em Cristo não pode dominar seu irmão e sua irmã. Afinal, a história continua aberta até o juízo, quando todas as pessoas responderão por seus atos diante do tribunal de Deus, de acordo com 14:10. A abordagem de Paulo é realista, por isso não ignora o sofrimento. O pecado foi vencido, mas continua existindo. A força do divino no humano não anula o sofrimento. Paulo, as comunidades do seu tempo e nós sabemos que o Filho de Deus, por causa do pecado incorporado nas histórias de relações humanas. E nesse contexto, o sofrimento é tamanho que não apenas as pessoas, mas toda a criação espera a revelação dos filhos e filhas de Deus na expectativa da libertação plena. 8:17-19. Tal filiação divina não anula sofrimento. Não é proteção contra dor e tristeza. Ao contrário, ela pode inclusive significar que os sofrimentos aumentem, pois entrando na lógica de Cristo, sofre-se com ele e por causa dele. A filiação divina e a presença do Espírito não significam que o corpo não esteja sujeito a toda sorte de dor, sofrimento e tristezas. Pode significar, no entanto, que a maneira de encará-los vai mudar. Os sofrimentos podem, então, pela graça e pelo amor de Deus em Cristo e na comunhão com outras pessoas, transformar a apatia em participação, a resignação em perseverança, a conivência em transformação. Quem engendra isso é o cuidado que Deus tem para conosco, sua criação. E Ele quer que as pessoas tornadas justas pratiquem esse mesmo cuidado em relação a outras pessoas que sofrem, incluindo toda a criação. A ternura é algo intrínseco do cuidado de Deus e de mulheres e homens que vivem a partir da graça e do amor desse Deus. Assim, os sofrimentos são encarados e vivenciados de forma propositiva e solidária e podem ser relativizados diante da vivência da salvação e da justiça já agora e na glória que ainda é utópica. Dentro desse contexto amplo da justificação, destaca-se a relevância de toda a criação e do trabalho holístico pela restauração, pela recriação de toda a vida. Em Romanos 8:18, o apóstolo Paulo retoma o assunto do versículo anterior para dar-lhe continuidade a aprofundamento, argumentados com a partícula pois. Ele havia afirmado que, se sofremos com Cristo, também com ele seremos pessoas glorificadas. Tanto o tema do sofrimento quanto o tema da glória é retomado no versículo 18. O destaque é dado para a certeza que Paulo tem sobre a superação do sofrimento, o qual é característica desse tempo. Esse tempo é tempo revelador, é tempo de desmascarar a injustiça e articular esperança e perseverança. Assim, o apóstolo não é ofuscado pela certeza da glória, mas essa certeza torna seu olhar e seu juízo mais aguçados para a percepção da injustiça manifesta nos sofrimentos.
Só assim é que ele pode remeter simultaneamente para a superação dos mesmos, contrapondo os sofrimentos à glória que será revelada. O assunto é apocalíptico. Há coisas que precisam ser desvendadas ainda e urgentemente. 2 vezes em seguida usam-se termos apocalípticos em 8:18 e 8:19. A partir daí vai ser revelado, isso é, vai se tirar a máscara do sofrimento e da sua causa. A justificativa da superação do sofrimento é a expectativa da criação toda, ctisis, que aguarda ansiosamente a revelação dos filhos e filhas de Deus, 8:19, para que possa ser libertada do sem sentido causado pela ganância e opressão. Fantástico esses 2 versículos, 18 e 19. A libertação da intrinsecamente ligada com a libertação das pessoas que dela fazem parte. Senão, como se explica a expectativa da criação? Romanos 8:20 dá a resposta. A criação está submetida ao sem sentido, metaiote. Essa submissão existe não porque a criação assim o queira, mas por causa de quem a sujeitou. Temos aqui um midrash, uma interpretação crítica dos resultados advindos da ordem divina por ocasião da criação e da queda dos seres humanos, 1-3, a queda de toda a criação, o que se expressa por meio do pecado como estrutura escravizadora. O desencantamento da criação já é interpretado assim no judaísmo contemporâneo de Paulo. O sem sentido, a futilidade da criação, portanto, é consequência do pecado. A criação perdeu seus encantos, e a relação para com ela passa a ser de exploração, fadiga e indiferença. Esse estado de sem sentido não reside nem na criação, nem em Deus, e sim é por causa daquele que a submeteu, o que pode remeter tanto a Adão e Eva, bem como ao Império Romano, estrutura sistêmica que Paulo utiliza para caracterizar o pecado. Nesse tempo de sofrimento, o primeiro anseio, a primeira expectativa expressa por libertação é manifestada pela criação. A passagem de 8:20 para 8:21 é profunda e central. Eu peço que vocês acompanhem a leitura do texto bíblico nesse caso. Ali está expresso que a expectativa por libertação da criação é a esperança. Essas filhas de Deus, isto é, a sua justificação, que condena toda espécie de dominação e opressão, mas é também a libertação, pois, citação, também a criação será libertada da escravidão, da corrupção para a liberdade, da glória dos filhos e filhas de Deus, 8:21. Há, portanto, aqui uma visão holística da libertação, da revelação através da graça de Deus. O acento recai sobre toda a criação. O texto afirma que a criação será libertada do cativeiro da corrupção e que também ela viverá a liberdade da glória dos filhos e das filhas de Deus que foram agraciados pelo amor de justificação dos serem tornados justos e justas. A criação participará da liberdade e da glória. O texto respira e transpira a nova criação. Agora há sofrimento, e o apóstolo Paulo demonstra que existe uma profunda relação entre a futilidade, o sem sentido da criação e o cativeiro da corrupção, sob o qual a criação toda está sofrendo. Diante disso, a libertação terá de ser integral, de toda a criação. A liberdade das filhas e dos filhos de Deus terá que estar ligada à libertação da criação e vice-versa. Caso contrário, o caos continua a reinar expresso nos sofrimentos. O anseio por libertação e a certeza dela estão argumentados em 8:22. Cito: pois sabemos que toda a criação geme conjuntamente e conjuntamente tem dores de parto até agora. Os termos que aqui aparecem têm uma força de expressão e concretude tão grandes que nos fazem vibrar junto com a criação.
Eles expressam e visualizam o corpo da criação em trabalho de parto. Os termos aqui usados, zistenatsu, gritar conjuntamente, e zinoidino, conjuntamente ter dores de são clara de todo o processo ansiosamente em vista do novo que está para chegar. Não se trata, portanto, de qualquer gemido. As versões bíblicas feitas, as traduções são péssimas, quando traduzem esses termos no sentido de geme, suporta angústias até agora, o Almeida, porque não coloca os termos em relação com o trabalho de parto, com o novo que está às portas e que arranca gritos nesse esforço. O texto de Paulo é belo porque trabalha o conjunto da criação. Aos gemidos das dores de parto da criação juntam-se também os gemidos de parto das pessoas que têm as primícias do Espírito, 8:23. Ninguém fica de fora nesse processo. No sofrimento e na esperança, junta-se todo ser vivente e se faz corpo com a divindade. Assim como na hora do parto, mãe e filho lutam juntos pela vida, da mesma maneira, criação, humanidade e espírito estão lutando juntos pela vida. Traduções parecidas com gememos em nosso íntimo, Almeida, são equivocadas porque não consideram o parto como elemento revelador da glória e da revelação de Deus. E isso tem a ver com a negação da sexualidade, muito comum entre exegetas e teólogos. E o texto do apóstolo segue: nosso grito é igualmente um grito de parto, stenatsu. O termo enheotois, normalmente traduzido por em nosso íntimo, significa, na verdade, por causa de nós mesmos, em nosso meio. Portanto, os gritos de parto são exteriorizados e acontecem em nós mesmos, em nosso corpo, porque também nós gememos, gritamos, porque também temos a ardente expectativa da filiação divina, que significa redenção, salvação de nossos corpos. Esses termos gregos que traduzimos como libertação, escravidão, cativeiro, salvação, redenção, remetem para o contexto romano da escravidão. Interessante é o fato de Paulo usar um termo eminentemente econômico-político para falar da salvação de nossos corpos. Apolítrosis, redenção, salvação, é termo técnico usado para designar a compra da liberdade de uma pessoa escrava dentro do Império Romano. É, portanto, libertação adquirida por preço que alguém paga. É alforria. O texto de Paulo, então, afirma que também nós gritamos em dores de parto na ansiosa expectativa da filiação divina, que significa a libertação dos nossos corpos, 8:23. Portanto, os corpos de toda a criação estão sendo submetidos à corrupção, à injustiça, aos sofrimentos. A libertação através da revelação da filiação divina é o parto necessário. Essa libertação não é fácil nem barata. Ela ocorre e se fundamenta na salvação já ocorrida através da esperança que se apresenta em Cristo Jesus, 8:24. Em perspectiva hermenêutica, pode-se pensar até que o Gólgota representa os gritos de parto e o túmulo vazio representa a concretização do parto. Nova história, nova criação, portanto, já está iniciada. É olhando para trás, então, que se afirma a certeza da libertação, de acordo com Paulo. A história de fé constrói a esperança. É uma esperança que remete para frente. Essa esperança é perseverança, hipomoné, que dá o fôlego longo, contínuo e despreocupado. A criação, inclusive nós, estamos gritando em dores de parto diante da corrupção, diante da exploração, diante de tanto sofrimento. Pois o novo está para nascer. Esta é a promessa. Nós participamos da construção, da gestação deste novo. Teologicamente, é Cristo que arduamente conquista,
nossa redenção, libertação, mas nós devemos viver esse processo em nossos próprios corpos. Nós participamos desse processo, vivendo como pessoas justificadas que realizam o projeto de justiça e de cuidado de Deus. Também esse é o nosso grito de parto. Na imagem de parto que esse texto transpira, transparece a esperança da vida, da nova criação, isenta de corrupção, de escravidão, futilidade e sem sentido. Esta é a imagem da esperança viva, que nos faz trabalhar, faz ter forças, porque sabemos que vale a pena, porque já sentimos e vivenciamos a novidade de vida. E trabalhando, esteja pairando nesse momento sobre as dores de parto. E nesse empreendimento nós não estamos sós. Também o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, asteneia. A nossa fraqueza situa-se dentro de um contexto social determinado, onde os fortes são os mantenedores do poder, criam os mecanismos e realizam as dinâmicas da corrupção e da escravidão. Nós, no entender de Paulo, somos pessoas fracas em relação aos poderes corruptos e ao poder do pecado, mas não estamos justificadas, e o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, principalmente quando não sabemos orar. Então, finalmente, também o Espírito intercede por nós em gritos de parto, stenagmos, em 8:26, de tal forma que não podemos expressá-lo nós mesmos. E nisso acontece a vontade de Deus, 8:27. Deus cuida zelosamente de toda a criação e o faz no poder da Trindade. Assim, não há motivo para medo e insegurança. As pessoas que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. 8:28-30. Se todas as coisas conjuntamente estão sofrendo, então todas as coisas conjuntamente também trabalharão para o bem. Esta é a esperança. A ideia do sinergismo baseia-se na certeza da superação do sofrimento, visto que no final está a justiça e a glorificação das filhas e dos filhos de Deus, imagem do Filho, 8:28-30. Então, Romanos 8 testemunha a experiência da opressão sob as condições socioeconômicas e políticas no Império Romano. O sistema e os instrumentos dessa opressão corrupta e violenta estão descritos em 8:31-39. Ali se mostra quem transforma a criação em futilidade, em sem sentido, quem escraviza as pessoas, quem planeja e realiza a corrupção. As pessoas que creem em Deus são acusadas de não serem fiéis ao império e à sua política. Vejam 8:33. Diante dessas acusações que sofrem as pessoas que creem em Deus, reforça-se a justificação de Deus. Deus não abandona em meio à perseguição. O sofrimento e a condenação para quem é fiel a Deus não vem de Deus, mas dos poderes representativos de uma sociedade injustamente construída. 8:35. Dentro desse contexto de corrupção e escravidão, Romanos 8 também testemunha a resistência através da construção da esperança e da certeza da vitória, que se baseia na fé e na salvação já vivenciadas. 8:38-39. Testemunha também ainda a colaboração de toda a criação nesse processo. As pessoas que creem não estão sós. De todo esse trabalho de recriação, comprometimento com a vida, simbolizada na imagem do gritar em dores de parto. Esse grito antecipa e pressupõe o cuidado, a saudade daquilo que ainda não está aí, mas que já é sentido. Ele expressa, o grito, a expectativa do abraço e da alegria, a glória, que já dá para sentir em meio à dor. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo e na intercessão do Espírito. Por isso é que não há condenação para as pessoas justificadas. 8:1, 8:39. Elas, por causa disso, colocam-se a serviço na prática da justiça com os gritos de quem está trabalhando no novo que já está aí, mas que precisa de uma força para resplandecer em glória.
Esse novo inclui e pressupõe um novo paradigma para vivermos como criação de Deus, cuidando-nos mutuamente. Finalmente, não basta fazer exegese e hermenêutica de textos bíblicos, precisa haver o respiro da espiritualidade que foi vivenciada naqueles contextos e que foi transmitida até chegar a nós. Hoje, uma espiritualidade ecofeminista de libertação pode dos conteúdos oferecidos para fortalecer sua resistência e suas práticas proativas, dando atenção especialmente às partes mais vulnerabilizadas de toda a criação, que são mulheres, crianças, pessoas empobrecidas e idosas, doentes, o ambiente todo que sofre as atrocidades praticadas em nome de um suposto desenvolvimento. A libertação de toda a criação também depende de nós, que somos conclamados e conclamadas a fazer força e a gritar, a lutar, para que o novo aconteça. Gente, é isso que eu preparei para o momento. Oi, Ivone, nossa, eu estou aqui quase em estado de graça, viu? Eu estou num estado de desespero porque eu não vejo vocês, eu estou aqui sozinha, apesar do texto dizer que nós estamos sós. Tenta mexer em alguma configuração aí, porque Ixi, Maria. talvez se você vai lá naquele embaixo lá onde telecom... não tem, só aparece Zoom na minha tela. Clica em algum lugar aí que deve aparecer as pessoas aí. Não aparece. A tela inteira, né? Eu cliquei em suporte. Antes de eu dizer aqui o que você provocou em mim, eu devo perguntar, né? Lúcia, já quer começar com você? Eu vou ser direto aqui. Liga o seu microfone, por favor, Lúcia. Zoom, apoiar, alimentando, conectando, agente virtual. Eu continuo sem ver vocês, mas eu escuto vocês, tá? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me Lúcia, ouvindo, pode falar, beleza. Então, pena que eu não consegui anotar tanto. É gravado. Esse outro olhar que você coloca para essa questão da dor do parto, sabe? Que a gente pensa na dor do parto só na dor. Quando você ressalta a alegria, sabe? Quem já sentiu isso? Né, Giovanda? Sim. Quem já sentiu isso? É uma outra perspectiva interessante, viu? Muito, muito interessante, que eu gostei demais. Então, muda a leitura que a gente faz, assim, a gente vai lendo, né? Então, essa reflexão que você fez sobre a herança foi o que eu gostei mais, porque eu não gosto muito da expressão filhos adotivos. Eu não sou filha adotiva, eu sou filha. Onde tem essa tradução, ela é de qual Bíblia? Da pastoral. Ah, olha só. No versículo, no 8:15, no 8:15, não, 15 não, 8:15, porque vocês não receberam um espírito de escravos, mas de novo estarem no medo, mas receberam um espírito de filhos adotivos. Cruzes, não tem nada disso. Olha aqui, ó, vou ler para você. Uhum. Jerusalém também está, filhos adotivos. Clamamos. Nossa, é muito ruim. Deixa eu ver o Almeida, 8:15. Leia para nós no grego aí, por favor. Então. Deixa eu ver o Almeida. Tá bom, é só um pouquinho, deixa. Outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Aqui no grego diz assim: pois não recebestes o espírito da escravidão, novamente para ter medo, mas recebeste o espírito da filiação, no qual, dentro desse espírito, né, clamamos, Abba, Paizinho. Isso. Espírito da filiação. Tá? Agora, já que eu comentei isso, para me tranquilizar, como ele está escrevendo os Romanos,
e talvez ele ainda tenha aquele espírito de que Deus Javé é o Deus do povo dele, então Javé estaria recebendo os romanos como filhos também. Me tranquilizou, apesar de não gostar. Lúcia, né? Como eu não estou vendo você lá dos Lúcia, romanos. Oi. Estão me ouvindo? Estão ouvindo, Tô, beleza. Tá. É difícil de falar que Paulo estivesse se dirigindo aos romanos, tá? Mas Agora a vocês carta não é voltaram. Ó, é só mexer nos botõezinhos aqui. Meus filhos sempre dizem, mas tem que brincar mais com as mídias. Então, Aparecemos aí? aparecemos, todo mundo. Ah, beleza. Lúcia, a gente não assim. deveria estar falando que Paulo se dirige aos romanos, tá? Paulo se dirige à pequena comunidade cristã, gentílico-cristã, judaico-cristã, em Roma, na periferia operária de Roma, em Trastevere, que fica pro lado de lá do rio, né? Quem já esteve em Roma, quem quer lá um dia, Exato. vai visitar aquela região que é muito significativa, tá? Então é lá que está o pessoal pobre, artesão, comerciantezinhas, né? Esse povo de pequena, de baixa renda, né? Sem muita significação. Então, Paulo não está, nos olhos de Paulo, não está a converter as grandes elites, né? As elites romanas, mas está em dar suporte para as comunidades que ali estão antes dele. Então, são comunidades criadas por mulheres e por homens. Temos o Andrônico e a Júnia, já atuou bem antes de Paulo, né? Então, Paulo é alguém que se une, que se coloca junto com, né? E escreve para essas pessoas, esclarecendo como ele percebe o evangelho, né, a boa nova de Jesus Cristo, e a preciosidade dele nessa carta é a construção de uma teologia da justificação que significa simultaneamente, não dá para abrir mão disso, que é porque eu sou agraciada por Deus, né? Porque Deus me ama primeiro, eu vou dar a minha resposta a esse Deus com a prática. Então, Deus no coração significa isso. Eu, por mim mesma, não consigo ser justa porque eu vivo dentro de estruturas de poder, de corrupção, de conivências, etc. e tal. Deus, por fé em Jesus, nos torna pessoas justas. E se tornamos pessoas justas, é preciso que a gente mostre por que a gente é justa, considerada justa por Deus, por sabermos praticar a justiça dentro de cada situação, tá? Então, Paulo quer sim, né? Ele vai para os gentios, ou como a Elza fala, os pagãos, né? Para converter, para ganhar para Cristo, né? Mas dentro dessas condições, precisa largar da corrupção, precisa largar de políticas injustas, de economias injustas, precisa parar com isso. Quem é justificado, portanto, justo diante de Deus, não pode dominar, não pode oprimir outra pessoa, outro elo da criação. Tá Legal, bom, Lúcia? obrigado. Beleza, Ivone. Valeu. Tá beleza, Lúcia? Podemos rodar a palavra? Pode sim, obrigada. Tá, ok. Muito obrigado, Ivone, Lúcia. Olha, eu esqueci de falar no início, se for fácil aí, quem quiser usar a palavra, levanta a mãozinha aí, né, ou escreva no chat aqui, e também, como o Denis e eu somos bendito fruto entre as mulheres aqui, as feministas, né, que maravilha. Então, Ivone, eu tenho que ter cuidado, eu não posso jamais ser o primeiro a falar, tem que ser o último a falar. Vou arriscar aqui agora, então, passar a palavra para a Vânia Fonseca, outra feminista. Pode ser, Vânia? Quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta para nossa querida Ivone? As Vânia. perguntas são muitas. Boa noite, primeiramente, né? Cadê a As Vânia? perguntas são muitas, as Vânia, provocações. Vânia, tem como Oi. você ligar a sua câmera? Há um detalhe. Desculpa, liguei. Quem for falar, ligar a câmera, liguei. porque Já nós tá estamos aí. gravando, e aí, estando com a Ok. câmera aberta, aí fica a imagem da pessoa. Com você, Vânia, bem. Primeiramente, agradecendo a Ivone por nos trazer essa riqueza, né? E que, em pouco tempo, quanta provocação e quanto desafio para nós que vamos
tentar elaborar alguma coisa diante dessa carta aos Romanos, né? Então, perguntas são muitas, mas eu gostei de vários pontos que você, Ivone, citou, e que são temas centrais hoje na nossa ecologia integral, né? Ou a saúde integral também, que aqui pode entrar tudo isso, né? E então é firme essa construção, mas a minha pergunta seria: como a gente entraria nessa parte do ecofeminismo? Porque diante dessa perspectiva de provocações que você nos deixou, eu sinceramente vejo várias possibilidades, mas eu queria que você assim nos conduzisse a um olhar que diretamente vai ligar a Carta Romana às nossas vidas. Porque risada. Tu não quer nada, né? Eu quero tudo. Você fica Por isso querendo que eu pela gosto mão de seguir, assim e sempre gostei. caminhar. Não, eu sempre gostei de seguir porque é o processo em construção, né? Não é aqui, eu apresentei o tema, o estudo, agora a gente conversa, né? Então, vocês, não sei se não sabem, mas podem saber, tem muito material também online, material muito bom, tem um artigo muito bom esqueço o primeiro nome dela, mas Candioto, sobre ecofeminismo, de 2012, se não me engano. E ali ela apresenta o ecofeminismo como um movimento libertador, socioeconômico, político, tá? E ela destaca 3 tendências. Então, o ecofeminismo, como também teologia feminista, como fundamentalismos, etc., 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 não são uníssonos, né? Nós temos várias tendências dentro de cada movimento, também no movimento sem terra, sem teto, né? Então, são movimentos que têm perspectivas e visões não tão iguais, não homogêneas, né? Mas discordam disso, concordam com aquele outro, agem de formas diferenciadas. O ecofeminismo também é assim, ele se origina a partir das filosofias e movimentos feministas. Na América Latina, ele, a partir da teologia da libertação, da teologia feminista, ecofeministas, então, vão aprofundar as reflexões feministas libertadoras. E, para mim, tem 2 perigos nessa leitura que a gente pode fazer do Romanos 8. Um é de forma fundamentalista, e aí não tem nada a ver conosco, e nem de espiritualidade ecofeminista. Tá? Então, se lê fundamentalismo, pega-se traduções aí que não deixam nem visibilizar essa questão corporal, né? A criação como um corpo, como um conjunto todo, fazendo força, como em dores de parto. Quer dizer, usa-se ali uma imagem concreta da vida de milhares de mulheres no Império Romano, e que Lutero também conhecia, e a maioria dessas mulheres que engravidavam, elas morriam, sabia? Então, gritar em dores de parto não é brincadeira, não, e não era muito menos no tempo de Paulo. Então, Paulo utiliza de uma imagem que traz em si esperança, mas também perigo de morte, né? Porque a maior causa de morte de mulheres jovens, né, na antiguidade era gestação, parto e pós-parto. Então, essas são as principais causas de morte. E Paulo utiliza essa imagem de uma forma positiva, mas não solitária, não se trata só de mulheres. E por isso que é uma imagem, é uma simbólica de esperança, né? Porque não são só, aqui no texto, não são só mulheres que vão gritar em dores de parto, é a criação como um todo, é o Espírito, e somos nós que tem as primícias do Espírito, né? Então, é um trabalho conjunto e esperançoso, tá? Então, isso aqui ignora essas terminologias importantes, como também são as terminologias, né, os termos utilizados pelo apóstolo para descrever o que é o pecado, para descrever o que é a corrupção com a qual sofre toda a criação. Ele utiliza termos do contexto político, socioeconômico do Império Romano. Portanto, ele conhece aquela realidade e, usando esses termos e essa realidade do Império Romano, opondo essa realidade à perspectiva da esperança, ele está
combatendo essas estruturas e essas forças dentro do Império Romano. Ele está dizendo, ó, com Deus não é assim. A justiça de Deus não é igual à justiça de vocês aí, não, né? Então, nós temos, numa linguagem muito bem elaborada, simbolicamente, com muito sentido, essa perspectiva da oposição ao Império Romano, aqui em Romanos 8. Então, primeiro perigo é a gente não observar esses termos que Paulo utiliza de forma muito específica, certo? Para, primeiro, questionar, criticar, denunciar e contrapor ao Império Romano como estrutura escravizadora, que serve também como um dos elementos com que Paulo articula o conceito do pecado. É como a escravidão como estrutura no Império Romano. O segundo risco que a gente corre é a perspectiva essencialista, né? A Candiotto descreve isso muito bem no artigo dela, é uma perspectiva essencialista, acho que é em perspectiva teológica que ela escreve, tá? Vocês podem olhar na internet, tá online. A perspectiva essencialista colocaria muito rapidamente, por causa da imagem do parto, a natureza, né, a natureza e a mulher como pertencentes uma à outra, como equivalentes, tá? E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque na perspectiva essencialista, a gente retoma antigos paradigmas do que seja ser mulher. Então, mulher é ser materna, maternidade, né, na essencialista, é ser cuidadosa, cuidadora, demonstrar ternura e cuidado, como se essas também não poderiam ser virtudes e atitudes dos homens. Então, cuidar para não se tornar essencialista. A Ivone Gebara também trabalha muito bem essa questão no livro dela sobre ecofeminismo. E a outra questão que eu queria destacar é que a minha perspectiva é ecofeminista crítico-construtivista, né? Então, a gente precisa aprender, e ali eu me situo muito bem, que eu venho da teologia luterana, protestante, que eu venho dentro dessa teologia, na formação, eu tenho Milton Schwantes como meu mestre, trabalhei com Carlos Mestres desde o início no CEBI, né, e aí a gente estava fazendo e continua fazendo teologia da libertação. E dentro do movimento da teologia da libertação, eu me tornei teóloga feminista. E agora, mais recentemente, nos últimos 10, 20 anos, 2010, eu escrevo um livro sobre terra e água na espiritualidade do movimento de Jesus, né? Ali eu também trabalho um pouco esse texto, essas questões. Então, o que a gente percebe no desenvolvimento das tecnologias, da ganância e do capital, certo? Sofre a natureza, sofre o ambiente, sofre o meio ambiente. Assim como também nesse processo quem mais sofre são as mulheres e as crianças. Então se conjugam esses dois elos, esses dois fatores, esses dois atores, né, sociais e políticos e econômicos, que são, de um lado, sofre a natureza por causa da ganância, por causa do veneno, por causa de não sei o quê, né, no trabalho, na lide com a terra, com as águas, com os ares. Sofre, tá? Igualmente, imediatamente, as mulheres, as crianças, as pessoas idosas também sofrem em decorrência disso. Por exemplo, escassez de água. Com a escassez da água, quem providencia água para a família normalmente? No mundo, mas também aqui no Brasil. São as mulheres, as crianças que têm que correr longe para o poço e carregar água nas costas, nos braços ou na cabeça, né? Então, essas questões se evidenciam em epidemias socioambientais, como foi também a Covid-19. Quem mais sofre? Dentro de casa e fora de casa, de novo, são mulheres e crianças. Então, a gente percebe numa espiritualidade ecofeminista, os elos mais vulnerabilizados são a criação como um todo, e especificamente mulheres empobrecidas, crianças, idosos, doentes, né, etc. e tal, tá? Então, isso a gente considera nessa questão crítico-construtivista, e a gente poderia olhar o texto agora como
O sofrimento, né? O sofrimento, e aí sim, um estudo elaborar quais sofrimentos que a gente poderia destacar. E aí do ambiente como um todo, você tem trocentas perspectivas, né? E como é que a gente pode associar isso à vida de mulheres, crianças, enfim, as pessoas mais vulnerabilizadas no sistema dentro do qual nós vivemos, né? Seria mais ou menos isso. E se esses são os elos mais vulnerabilizados, mais marginalizados, oprimidos, então o que significa? Que também Deus justifica essas pessoas. Deus também torna justas essas pessoas. E aí tem um repensar todo, né? Todo um repensar, a gente precisa repensar toda a teologia, todo o nosso sistema de construção de relações, todo o nosso sistema econômico, político, distribuição de terras e tal. Bom que o governo já começou a colocar a terra na mão das mulheres, né? Então a gente precisa reolhar, rever também a teologia. Não adianta só falar teologia da justificação, uau, que coisa fantástica, e Romanos trata disso como nenhum outro escrito, né? Mas também é preciso perguntar em que essa teologia da justificação pode contribuir com a vida, com a qualidade de vida, com a dignidade das mulheres, das crianças, dos elos mais vulneráveis da criação, né? Então, essas são perguntas que a gente tem que fazer de forma nova aos textos e à história de sua interpretação. Tá? Porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo pode ser justificado, tornado justo de igual forma. O rico é o rico, o pobre é o pobre, a mulher é a mulher, né? E negros são negros, e etc e tal. Então, é preciso olhar também global, mas individualmente, para a questão de como Deus justifica quem, né? Como é que a pessoa rica, que é justificada por Deus, deve continuar ou começar a agir de forma libertada, né? Eu sou uma pessoa liberta, eu sou uma pessoa batizada, e agora como é que eu vou viver em novidade de vida? Como é que eu posso ser nova criatura? Então, essas são questões fundamentais com as quais o ecofeminismo se ocupa, tá? E deve se ocupar. E a espiritualidade que advém de um texto como esse, né, de a gente contar com a solidariedade entre, né, a comunhão entre as pessoas que creem em Jesus Cristo, né? Essa é uma questão profunda da espiritualidade. A comunhão e a solidariedade entre todos os elos da criação. Tá? Como podemos atuar nisso? Aí cada contexto específico vai ter que sentar, conversar, decidir e fazer. Né? Eu acho que é isso, é a roda viva e muito significativa, que cada grupo, que cada comunidade, cada pequena família, pessoas, enfim, vão ter que refletir sobre isso e pensar, mas em que a gente pode contribuir, fazer diferente, como quem está vivendo essa coisa do gritar em dores de parto para gerar o novo, né? O diferente, o algo melhor. Eu usaria o termo, alguém falou antes, acho que foi a Lúcia, não sei, não, a Vânia mesmo, né? Ecologia, saúde integral. A gente está usando agora o termo de origem indígena, né? De algumas famílias indígenas, que é o bem viver, né? Sim. Inclusive, nós temos um livro publicado pelo CIMI, na editora Sinodal, O Bem Viver de Toda a Criação. A partir de um encontro que a gente teve com várias famílias indígenas, né? E reflexões sociológicas, antropológicas e teológicas. E são trabalhos bonitos que a gente vai fazer. Sim, muito obrigada. Ok. E essa roda viva aí da humanização, principalmente, né? Muito obrigada, Ivone. Valeu. Valeu, Ivone. Vânia, que beleza. Então vamos girar a palavra. Ieda, se você estiver nos ouvindo, conseguir ligar seu microfone, se conseguir ligar a câmera, fica melhor ainda. A palavra é com você, Ieda. Bem-vinda. Não estamos te ouvindo, Ieda. Você está me ouvindo? Então, Ieda, se você estiver nos ouvindo, passa a mensagem no chat aí para a gente retomar a comunicação. Então, vamos girar a palavra. Margarida, quer comentar? Fazer alguma pergunta? Margarida, ligue o microfone e a câmera, por favor. Olá, eu estou me perguntando
aqui no meu microcosmos, o que eu tenho que fazer nesse momento tão difícil. É muito importante essa abordagem feminista, e, para mim, a gente que vê a morte como finitude e dói muito perda e tudo mais, quando a Ivone traz para nós esse Paulo, que fala dessa dor de parto, e aí ela dizendo de esperança e de perigo, de morte, quando ela cita o túmulo vazio como um útero, porque é assim que eu entendi, como um útero que produziu uma nova vida, uma libertação mesmo. Eu acho que nós, mulheres, temos que ser esse útero cada vez mais. E para nós, que somos uma sociedade patriarcal e sofremos muito, nos faz pensar muito no como, de que maneira, de que forma, que nós temos que continuar na busca dessa mesma libertação que o Paulo traz de maneira tão bonita no texto, embora com muita dor, mas com esperança, sim. Então, eu estou aqui me perguntando o tempo todo, me coçando, como? Ok, Margarida. Ivone. Muito obrigada. Margarida? Ou Sim, quer que eu fale primeiro para Ieda? Ieda, deixa eu te dar rapidinho uma palavra, tá? Tua pergunta, ela é pertinente devido ao texto em si, né, que fala do parto, a simbólica e a interpretação, ela pode comparar a Gólgota como refletindo como representação dos gritos, né, no trabalho de parto, e, portanto, o túmulo pode ser interpretado como o lugar de onde surge a vida nova, no caso, a ressurreição de Jesus. Agora, nós temos que cuidar quando tratarmos assim, como tão importante a questão do útero, né? de ver agora o túmulo como um útero. Eu sei que tem gente que faz isso, já é antiga essa abordagem, só temos que cuidar para não excluir, né? Para não excluir quem não tem útero. Também a linguagem que o apóstolo utiliza não é adequada para muitíssimas mulheres que não podem ter filhos e filhas, né? Quem é estéril, por exemplo. Então, a gente tem que cuidar muito com o uso dessas imagens. Eu gostaria de frisar isso com vocês. É uma imagem positiva, é uma imagem possível, é uma simbólica possível, mas a gente tem que ver que a gente não imponha, né, que a gente não universalize essa imagem como tendo de valer para todo mundo, tá bom? Então, a gente deve tomar os cuidados quando utiliza de uma simbólica, dizer sim, como é que foi o uso disso lá em Paulo, o que era, por que era, etc. e tal, e perguntar em que medida nós podemos reusar, né, fazer uso dessa imagem. Mas, mesmo que a gente não possa, dentro de novas situações, realidades e contextos, fazer uso daquela imagem, nós podemos reconstruir, por meio de uma imaginação criativa e criadora, outras formas de falar nessa mesma perspectiva, tá? Eu só gostaria de dizer, não vamos excluir, porque excluídas nós fomos durante muito tempo e somos ainda, né? Okay. Obrigada, porque estava me incomodando. Muito obrigada. Gratidão, Margarida, Ivone. Ieda agora parece que entrou num outro ponto. Você consegue nos ouvir, Ieda? Se você conseguir, a palavra é com você. Se você conseguir ligar a câmera, melhor ainda. Ieda, por favor. Seu microfone, Ieda. Liga seu microfone, Ieda. A Margarida não queria falar? Ieda, continua sem microfone. Tem que ligar o seu microfone. Margarida, você queria falar mais? Margarida. Não. Eu estou aqui. A Ieda não está conseguindo ligar o microfone. Eu estou aqui pensando em ecologia integral, é isso que está aqui na minha cabeça, mas não quero falar. Obrigada.
Ivone, eu vou insistir na pergunta de advogado do diabo aqui, da acusação. Gostei demais da sua apresentação, da leitura contextualizada que você faz com fina sensibilidade, de uma espiritualidade libertadora, ecofeminista, né? Mas, assim, eu queria que talvez você passasse mais algumas pistas, porque eu acho que a carta, não aos romanos, né, a comunidade periférica lá, comunidade cristã da periferia de Roma, é um prato predileto, assim, para interpretações intimistas, dualistas, essencialistas, né? Por exemplo, aqui, ó, e aí eu queria que, por exemplo, aqui que fala, eu fiquei o tempo todo, repete, me marcou muito assim, como é que repete muitas vezes a palavra criação, né? Qual é a palavra grega que está mesmo por trás dessa palavra e quais as diferenças e semelhanças que tem criação aqui em Romanos e com o que nós entendemos por criação hoje? Por exemplo, aqui, ó, quando fala assim, toda a criação geme em dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós. Então, assim, por esse versículo dá a entender que o ser humano está fora da criação. A criação se refere só os animais, os vegetais, ou é nessa perspectiva holística que nós também, incluiria nós também, né? Depois também, o espírito, essa questão que a vida pelo espírito gera vida, e os desejos egoístas aí, sinal de morte, mas tem vários fragmentos nos versículos aqui que dá a entender assim, um espírito fora do ser humano. Por exemplo, no versículo 26, se a tradução for boa, né? Do mesmo modo também, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza. Vem. Ó, então, vem de fora para dentro, vem de cima para baixo. O Espírito intercede por nós, também no versículo 26, né? Uai, esse Espírito está fora de mim, está fora de nós, está fora da comunidade, né? Depois no versículo 8, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Essa frase aí depois foi, parece que muito assim, popularizada na boca de Santo Agostinho, né? Dizer que tudo concorre para o bem, inclusive o mal. Então, assim, dando uma ideia que, olha, então vamos seguir o caminho do meio, a conciliação de classes que, por exemplo, o presidente Lula está tentando tocar. Então, tudo concorre para o meio. Não é só sem terra, não, inclusive os latifundiários também, não é só a agroecologia, também o agronegócio. Como não cair nessas esparrelas? Estou citando alguns exemplos assim, para você ver que se eu fosse reler o capítulo 8 de Romanos, acho que dá margem, assim, se a gente ficar na superficialidade do texto, a gente pode recair em um monte de leituras dualistas, intimistas, né? Também os predestinou, aí cai naquela outra esparrela, fala, mas tem os predestinados, Frei Gilvando, não, aconteceu isso aqui, olha, tá esse negócio de guerra aí, já está tudo definido, é o fim do mundo mesmo, está na Bíblia, que Deus predestinou e tudo, não adianta eu me mexer não, cai no fatalismo, né? Deus predestinou, repete no versículo 29, no versículo 30, e aos que chamou também os tornou justos. É Deus de fora que nos torna justos. Como é que é estranho, né? Depois, ele não poupou seu próprio filho, no versículo 31, o entregou por todos nós. Oh, mas que imagem horrorosa de Deus aqui, um Deus sádico, né? Que entrega então esse versículo 32 aqui, prato cheio para justificar o negócio. Olha, não, nós temos que agradecer só o sangue de Jesus mesmo. Ora, Jesus tinha que morrer na cruz lá e tinha que tirar todas as gotas de sangue, tudo, e Deus estava aplaudindo, explodindo champanhe porque ele estava sendo morto. Como entender isso? Depois, quem os escolhidos de Deus? Vou ficar por aqui,
mas, assim, se eu puder arriscar, você falou, mas eu queria frisar aqui, para mim ficou muito enfático na sua análise, gostei muito, mostrando assim, como é que é uma comunidade muito perseguida. E aí eu te pergunto, detalhe aqui, dá para colocar o final do versículo 37 aqui como se fosse uma metáfora assim, da comunidade? Ovelhas destinadas ao matadouro, né, que eu estou vendo hoje, assim, não só a classe trabalhadora, a classe camponesa, mas a humanidade, diante da idolatria do mercado, desse capitalismo com a máquina brutal de moer vidas, parece que nós estamos sendo... Eu tenho ouvido muito expressões nesse sentido hoje na luta dos camponeses, nós estamos sendo encurralados, nós estamos sendo cerceados, nós estamos levando para o final da espécie e tudo. Então é isso. Joguei um pouco São angústias, né? espontaneamente, Eu mas acho para que você... Não, mas eu entendo, são angústias que você expressa, né? E eu penso que é preciso expressá-las mesmo, que também eu compartilho, em parte, com elas, delas, né? Se age o Wander, né? Aquilo que o apóstolo 50, por exemplo, a questão da predestinação, né? Que se tornou doutrina depois, com elucubrações que nem o apóstolo Paulo não consegue ficar sossegado, né? Com o que se formou depois a partir do que ele escreveu aqui, né? Então, eu acho que sim, tem coisas aí que a gente deve questionar a partir do nosso hoje, tá? Nem tanto a partir do hoje de Paulo, naquele contexto, tá bom? A diferenciação se faz necessária. E quanto à questão do espírito, eu penso que ele se reporta ao espírito como uma pessoa da Trindade para ele já, né? Eu penso que é isso. O Paulo não considera que o espírito está em nós o tempo todo, mas ele está junto, ele se junta a nós. E como se diz, ele vem de onde? Vem, cai assim, não sei de onde, né? Não sei. Mas são questões muito. Me incomoda muito, além dessas que você colocou, né? Mas me incomoda muito exatamente o versículo 23 lá, nós temos as primícias do Espírito. E depois, se eu quiser aprofundar as angústias de vocês, eu vou dizer que me incomoda também, muitas vezes, é a cristologia mesmo, né? E que salvas, justificadas são as pessoas que creem em Jesus, outras religiões, outras expressões de fé são colocadas de escanteio, né? São excluídas totalmente nas cartas do apóstolo Paulo e na nossa tradição e herança cristãs, né? Então, são novas perguntas que surgem a partir do nosso hoje, mas, sem dúvida, essas perguntas e questionamentos já existiam também na época, né? E aí entra a questão da circuncisão, precisa, não precisa, ter o sinal externo e visível ou não. Eu penso que o apóstolo Paulo, ele resolveu, solucionou, tentou responder da forma como ele conseguiu na época. E ele contribuiu bastante, sim, dentro do contexto. Por isso, o que a Elza dizia, nós precisamos historicizar sempre. Primeiro passo, ler o texto dentro do seu contexto. Buscar as expressões, buscar os termos. Quem não tem condições de decifrar grego, pede ajuda, tá? Eu já respondi aí no chat para você. É porque os termos que ele utiliza, eles desmascaram exatamente esse poder do Império Romano sobre as pessoas, como um poder de dominação, de escravização mesmo, né? E Paulo associa isso, eu concordo. A criação pois a criação está sujeita na esperança, porque sabemos há um tempo, e não somente ela, mas também nós. Né? O versículo 23 é o pivô do incômodo, né? E aí entra exatamente o pivô do incômodo para mim também, exatamente das primícias do Espírito, né? Igualmente gememos, gritamos, né? Por nós mesmos, aguardando a filiação, né? Ou a adoção de filhos e filhas, redenção do nosso corpo. São as limitações do texto
né, do apóstolo Paulo, e de repente também as limitações da própria fé cristã, né, e da própria espiritualidade. E por isso que eu penso que as contribuições novas, tanto da teologia da libertação, dos movimentos sociais e tal, as releituras que se faz para dentro desses movimentos, né, também ecofeministas, são importantes, porque abre a letra e pode deixar o espírito fluir, né, e dar sentido à palavra da vida, né, a palavra de Deus. Então, para nós fica a pergunta, o que nesse Romanos 8 é palavra de Deus? Exato, eu gostei muito dessa perspectiva, para a gente não cair naquele risco também, assim, de sacralizar o texto, né? Uhum. Mas buscar sempre esse espírito com esse transformo. Agora, o termo que ele utiliza para a criação é ctisis, então é a criação toda. Né? É o termo também utilizado na tradução grega do hebraico, né, para narrativa lá da criação do mundo. Então, ótimo. Gratidão, Ivone. Ô, Ieda, agora eu estou esperançoso que eu acho que você vai conseguir falar agora. Pelo menos a sua câmera está mais ligada. Consegue falar, Ieda? Na realidade, eu quero boa noite, né? E uma boa noite especial para a Ivone. Oi, Ivone. boa noite. Ô, Ieda, se você conseguir mexer um pouquinho na câmera aí para aparecer o seu rosto, aí fica melhor assim. Beleza. Obrigado. Que foi, Ivone, você deu aula para mim, não sabe, nas Paulinas, há muitos e muitos anos. Há muitos e muitos anos, 2002, por aí. Então, foi muito bom te ver, sabe, te ouvir. Eu gostei muito da fala, da perspectiva que você coloca, porque eu vou, como Gilvanda, eu vou dizer o seguinte: Romanos não me é muito simpático, tanto que eu ainda não li a carta, né? Ainda não peguei. E agora, a partir do capítulo 8, eu, aqui no pequeno versículo, deixando de lado todas essas nossas preocupações e ansiedades, um pequeno versículo aqui, é o 24, ele que diz que com essa esperança nos salvaram. Então, uma esperança que já se vê numa esperança, pois se alguém já a vê, para que esperar? Então, eu acho que esse versículo vai ser importante para nós. Nós temos o ano que vem, o ano jubilar, né? Cujo tema é a esperança. Então, Gilvanda, a gente vai passando por cima do que não gosta, a gente deixa para trás. E o que a gente acha, gosta e acha que pode ajudar, né, pode contribuir, acrescentar, a gente pega, a gente toma para. Então, eu gostei dessa esperança solta aqui. É um já e ainda não, né? Então, é uma perspectiva do já e do ainda não. A gente vive realmente nesse já e ainda não. Então, a partir de manhã eu vou dar uma lida na carta, né? E ver fazer igual o Gilvanda, ver o que se pode aproveitar ou não. Mas uma coisa, Ivone, que eu queria te pedir, Gilvanda, se possível, é que você nos desse uma orientação do que não pode deixar de ser usado, de ser comentado, de ser escrito em Romanos. Você diz no material que vocês vão elaborar? Isso, se o Gilvander me permite. Exatamente. Porque normalmente, Ivone, só um adendo no que a Ieda está colocando, a gente faz esse estudo preliminar aqui, né, ouvindo algumas pessoas que têm se debruçado mais estudando, depois a gente faz mais ou menos um esquema, até a gente chegar num ponto assim de 6, 7 ou 8 assuntos, para virar 6 ou 6, 7 capítulos, mas que se complementam, né? E são aspectos assim para ter uma leitura libertadora, ecumênica, feminista. Sim, leitura libertadora. Inclusive, né? Eu acho muito preocupante aqueles capítulos 1 ao 3, mais ou menos, acabo de abrir minha Bíblia aqui, fala sobre a ira de Deus. Como é que nós vamos trabalhar isso? Essa ira de Deus.
Capítulos, e são importantes. Pelo que eu vejo, são capítulos importantes, né? Sim, são mesmo, deles, né? Da ira de Deus. Eu só estou lembrando agora das profecias dos profetas, né? Tem tanto o anúncio quanto a denúncia, né? O anúncio, às vezes, é um Deus irado, né? Um Deus irado, que faz justiça de um jeito que a gente não gostaria de conceber, né? Então, acho que faz parte da teologia mesmo, né? Da teologia bíblica. Essas várias facetas de Deus. Ele é ao mesmo tempo misericordioso e irado, né? Ele condena também, né? É. Mas eu penso que, assim, Romanos 8, como finalização do primeiro bloco, Isso. deveria ser trabalhado no material de vocês, tá? Colocando exatamente a retomada de assuntos importantes nesses 8 primeiros capítulos. Sim, eu diria, apesar de todas as dificuldades, colocar essa coisa do gemido da criação, né? Dessas imagens que eu destaquei aqui com vocês, certo? E em todo caso, eu penso que vocês têm a liberdade, enquanto dar também essas inquietações de vocês, para o povo refletir, né? Afinal, que pessoas cristãs nós somos, que Deus é esse nosso? Porque Deus tem também, assim como Jesus tem várias facetas, né? Ele foi violento, Jesus, né? Ele foi violento, ele expulsou os vendilhões, né? Enxutou um monte de coisas. Ele não ouviu a mulher cananeia, Ciro Fenícia, primeiro teve que ela implorar. Então, nós temos, assim, as várias facetas de Jesus e de Deus, e em algumas dessas a gente não gosta, mas isso não vai fazer com que o texto suma dali, né? Por isso que a gente usa o texto, sim, como, né, e dá destaque para algumas questões. Alguém perguntou acho que abordaram já a questão da homoafetividade, homossexualidade, que eu penso que são temas importantes para ser trabalhados também, temas quentes, né, temas, e Paulo é super contrário, né, dentro da tradição judaica, dentro da sua cultura judaica, né, sem chance mesmo. Então, eu diria assim, que numa outra perspectiva, até ecofeminista, a gente poderia dizer que essas pessoas homoafetivas, homossexuais, que Paulo rejeitou lá no início, elas podem estar junto aqui no conjunto da criação, gemendo em dores de parto, para que o novo possa... Isso aí já poderia ser uma luzinha, né? Luzinha. 9 a 11, é um bloco que não querem se converter ao cristianismo. São 3 capítulos muito interessantes, porque Paulo briga, Paulo debate, discute, coisa e tal, mas ao final ele diz, Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, né? Então, se para eles é pela lei, então que eles sejam salvos pela lei. Olha, isso da boca de Paulo é, assim, bastante novo. Eu escrevi um artigo, acho que está em RIBLA, Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana, sobre Romanos 9 a 11. Se quiserem, está online, tá? Tá online. Eu estudei com Jacil, é muito importante. Esse bloco é muito importante. Estudei ele com Jacil, professor Jacil Rodrigues. Exatamente. Uhum, ótimo, beleza. E outra é Romanos 13, né? Se vocês querem bater com fundamentalistas, ou Romanos 13 é a questão do poder, né? Não é qualquer autoridade à qual a gente deve se submeter, é aquela instituída por Deus, né? Autoridade que seja autoridade mesmo, é aquela que provém de Deus. As outras, né? As outras são as outras. Beleza, eu acho que ótima pergunta, Ieda, porque nós já estamos assim delineando mais ou menos o conjunto, né? E que beleza, Ivone, que você está dando umas dicas aí. Por exemplo, Ieda, eu já vejo de saída, como tem sido sempre em todos os nossos livrinhos, e aqui também a Ivone também enfatizou isso, a gente tem que fazer uma leitura contextualizada, Sim. Né? Então, assim, um capítulo sobre o contexto da comunidade, para mim esse versículo 36 aqui, como ovelhas destinadas ao matadouro, Sim. é uma metáfora de uma comunidade muito perseguida, e de outro lado, esse é o tema, então qual o contexto da carta, né?
E o outro... E isso aí, Gilvander, é citação que Paulo faz, né, do Antigo Testamento. Então, isso também é exatamente. importante. Muito Uma importante. citação, uma metáfora, né? Que ele pode ser uma metáfora da situação da comunidade. Outra, Ivone, que eu acho que eu sentia muito forte aqui, e junto conexão com isso, é uma comunidade que está, assim, diz, na tábua da beirada, sob uma tribulação muito grande, né? Perseguição, fome, todas tragédias assim, tudo. E aqui, eu acho que é outro capítulo que a gente precisa escrever. Inclusive, outro dia nós tivemos um encontro aqui sobre de assessores e assessoras da SEBS de Minas Gerais, e um dos assuntos que o assessor aqui, o padre aqui da Faculdade dos Jesuítas, falou: olha, nós não podemos ficar no saudosismo da SEBS de antigamente, não. Aí foi muita gente falando assim: olha, nós não estamos aguentando mais, não. Eu estou para jogar a toalha. Porque hoje grande parte dos militantes que eram da SEBS estão sendo expulsos das paróquias, é o padre chutando e tal. Então, eu vejo um pouco esse contexto aqui. Ele fala assim: ó, quem poderá nos separar do amor de Cristo, né? Então, assim, uma ênfase muito grande em buscar uma espiritualidade, uma mística muito profunda, nesse contexto de profunda perseguição que nós estamos vivendo, inclusive a turma da libertação atualmente, né, Ivone? Certo. É uma boa perspectiva essa, sim. Eu acho que é muito forte isso, assim, eu me senti muito aqui nessa questão, ó, nada nos poderá separar do amor. Tem muita gente, hoje, Ivone, aqui em Belo Horizonte, tem uma igreja que foi criada aqui, o objetivo é reunir os desigrejados. Sim. Quer dizer, está crescendo o número de pessoas que não tolera mais participar de missa ou de culto de padre, de pastor, porque é tanto moralismo, é tanto fundamentalismo, é tanta injustiça, que é melhor ouvir Deus fora, né? Então está sendo uma igreja dos igrejados. Aqui também eu estou sentindo que a comunidade lá da periferia de Roma estava nessa situação, essa Berlinda, assim, estava por um triz, fechou o pau da barraca e parar de resistir, né? E ele anima: ó, quem vai nos separar? Deus está do nosso lado. Esses 2 últimos versículos são fundamentais, né? Fundamentais. Porque, como você diz, reflete a situação da comunidade, mas aí vocês precisam olhar os termos, né? Os principados, os poderes, né? Tudo isso, que são indicadores da perseguição sofrida. Então, se quiserem fazer um capítulo sobre comunidade perseguida, ou sofredora, ou não sei que termo vão usar, vocês podem pegar de várias partes da carta que o apóstolo escreve a essas comunidades em Roma, e juntar isso. Então, capítulo 8 tem o versículo 36, né? Aliás, 35 já, olha aqui, ó. Já começa 31 até 39, está trabalhando isso. Vocês podem fazer um apanhado disso para tratar das perseguições, da ameaça de serem separados do amor de Deus, mas que não será, né? Não será. Então é a mística e a espiritualidade que sustenta, diz que dá oxigênio para atravessar essa... Até as companheiras estão falando, a Eliana está dizendo aqui, ó, eu me sinto assim. Margarida, somos 2 desigrejadas. Eu não sou ainda. Eu ainda não sou desigrejada, mas eu também não sou mais tão apaixonada. Você é pastora, não é? Eu sou pastora, agora emérita, mas continuo voluntária. Legal, beleza. A nossa paróquia aqui em Goiânia é muito boa, muito aberta, ecumênica, muito crítica, então estamos bem. É uma exceção no mundão que nós estamos aí. Muito. Triste. Lá esse patamar no momento, muito triste. Mas a gente vai passar por isso, tá? Vamos atravessar isso de boa, né? Beleza. Ivone, a conversa está muito boa, mas já são 21h18. Acho que nós temos que ir caminhando para... Eu estou com fome. Nós temos que liberar você também. Eu também tenho que caçar um trenzinho na cozinha ali para comer. Tá certo. Mas alguém está querendo falar uma palavrinha? O Denis
Não sei se ele está nos ouvindo. Ieda, você quer falar mais ou não, Ieda? Tá bom? Não estamos te ouvindo, Ieda, tem que ligar o microfone. E vocês viram aí, não sei se todos perceberam, mas eu fiz o pedido aqui e a nossa querida Ivone já assumiu o compromisso de depois, com calma, apresentar para nós uma tradução aí do capítulo 8, né, de Romanos 8, para nos ajudar, para a gente não ficar escravo. Por exemplo, aqui, ó, e essa tradução, e depois que eu fiz exegese, isso é fundamental também. Depois que eu fiz o mestrado em exegese bíblica, eu gosto de comparar, assim, os textos bíblicos lá nos manuscritos, que se diz que são mais próximos dos originais, né, seja em grego ou em hebraico, é uma lâmpada de 300 volts. Uma tradução dessa aqui é uma lâmpada só de 30 volts. Então, por exemplo, aqui no verso, mais uma escorregada aqui, você mostrou para nós aí, Ivone, no versículo 15. E vocês não receberam um espírito de escravidão. Aqui na tradução está um espírito de escravo. Olha, espírito de escravo é intimismo. Nossa, o espírito de escravo está questionando a pessoa, né? Exatamente. O espírito de escravidão está questionando a estrutura. A pessoa gosta de falar da escravidão, quer dizer, nessa lógica, nessa estrutura imperial, escravocrata, não, isso aí não. Deus quer um espírito de liberdade, nada de escravismo, de imperialismo e nada. Então, assim, umas traduções que sujigam e torturam o texto, né? Não deixa o texto falar. Que interessante. Então, deixa eu sugerir para vocês, Gilvander e turma, de vocês fazerem sempre a leitura comparada de várias versões de textos. O Almeida aqui, por exemplo, ele usa também, qual é o versículo 15, né? Não recebeste o espírito de escravidão. Então, o Almeida, no meu perceber, assim, na minha percepção, é o que está mais próximo do texto grego. Então, a diferença abissal, o espírito de escravidão é uma coisa, espírito de escravo não tem nada a ver. É isso aí. Beleza. Podemos ficar por aqui, então? Oi, Ivone, gratidão, que maravilha. E uma pessoa simpaticíssima, eu já usei seus textos desde a minha monografia em teologia lá em São Paulo, depois do mestrado, fico tão feliz. Continue com muita saúde e contribuindo aí com a caminhada, tá? Gratidão muito forte. Eu que agradeço também, Gilvander, turma, Eliana, Ieda, Margarida, Lúcia e quem mais aí estiver, Margot, né? Quem mais, né? Vânia. Obrigada. Obrigadão mesmo pela oportunidade de conversar com nós vocês. Nós que agradecemos, Ivone. E seguimos. Nós que agradecemos. E solidárias, né? Apoiando-nos e cuidando-nos mutuamente. Tá bom? Ok, um abração. Tchau. Gratidão a todos e todas. Nosso Deus está brilhando noite e dia pelos campos e praças do país. É presença na voz da meninada que convoca um futuro mais feliz. É infinita a razão da plena vida, todo povo cantando hoje bem diz. É infinita a razão da plena vida, todo povo cantando hoje bem diz. Aleluia, 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 aleluia. Vamos cantar que é pra glória de Deus brilhar.